Cara, antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Acesse o primeiro link da descrição e cadastra o teu e-mail lá no meu blog. Porque é o seguinte, eu vou começar a te mandar conteúdo exclusivo e gratuito via e-mail, ok? Artigos que nunca foram e nunca irão no canal do YouTube. Vai ter headpillars, vai ter aulas gratuitas, videoaulas que eu vou mandar exclusivamente pro pessoal que tá com o e-mail cadastrado, tá? Então é só acessar o primeiro link, acessar o teu e-mail, ok? É gratuito, não precisa pagar nada, ok? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Doutor, não sei se o senhor já ouviu falar em blue balls, ou dor nos testículos. Quando uma pessoa passa muito tempo sem ejacular, ou quando se excita e não tem ejaculação, causa essa dor, esse incômodo nos testículos. O que causa isso e o que eu posso fazer para amenizar essa dor? Sim. Bom, na verdade, a dor testicular é algo extremamente frequente. O que você está perguntando é a dor testicular associada àquela vontade de ter relação sexual e não conseguir, ou não poder, na verdade, fazê-lo. Sim, né? sim. Que é um cara que está com a namorada, lá o pai da namorada está na sala, está de olho e não dá. Não e o cara dá, tá ele doido só pra dá ter. umas riscadas no fósforo. Pois é, e não vai, né? Essa queixa extrema, não é nem queixa, isso é um relato, na verdade, né? É bastante frequente, né? O que se acredita é que haja realmente uma hipertensão ali da vesícula seminal ou eventualmente até mesmo do epitídimo relacionado a essa excitação, né? O organismo, sem que se tenha qualquer tipo de análise lógica, mas sim uma análise fisiológica, ele espera que o quê? Que a pessoa está num ato de, como que eu vou te dizer, de relação, né, interpessoal, e que logo ela vai ter o quê? A relação sexual e vai ejacular. Né? Por quê? Porque a natureza pede isso, vamos colocar assim. E quando você tem isso travado, às vezes causa um desconforto. Um desconforto muito grande. Exatamente. E que geralmente é aliviado como? Ejaculando. Ejaculando. Em geral, sim. Outra coisa são as dores testiculares. Dores testiculares não associadas ao sexo são causas frequentes de procura pelo consultório urológico. Dificilmente a gente atende um dia sem atender alguém com esse tipo de desconforto. Existem inúmeras causas para isso e existem causas também não identificadas, e quando o paciente tem esse tipo de queixa e está trazendo desconforto, aí sim ele tem que procurar Um serviço mais um especializado. médico, sim, de preferência o especialista, que é o urologista. Sentir essas dores assim uma vez ou outra, tem alguma ligação de eu não ejacular frequentemente e de eu sentir essas dores, talvez no organismo, alguma coisa? Então, a gente não consegue responder isso prontamente, né? Teria que... a impressão é que essas dores relacionadas ao desejo ejaculatório, ao desejo de ter a relação de alguma maneira reprimido, ela acontece por um processo agudo. São casos e casos também, né? Sim. Não tem como a gente dar uma resposta geral para todo mundo. Lógico, a sexualidade é algo extremamente subjetivo, né? E questões subjetivas, elas a gente até consegue ter algumas análises objetivas, mas elas não conseguem ser totalmente explicadas por objetividade. E se eu passar gelo na região dos testículos, ameniza também? Não ameniza, né? Existem vários relatos em relação a isso daí, mas em geral a grande maneira de aliviar isso é completando o processo fisiológico iniciado. Quando eu fico muito tempo sem ejacular, por exemplo, 2 semanas, isso já aconteceu comigo também, né? E quando eu fui ejacular, eu senti uma dor ali na região dos testículos, ali, parece que dentro, assim, mais ou menos na próstata. O que pode ser? É normal isso? Isso é frequente também. Da mesma maneira que existe a queixa de estou com dor no testículo, dor na região do períneo, porque eu fiquei durante algum tempo com a minha parceira e não pude concluir o que eu gostaria de concluir, o ato sexual e a ejaculação, existe a mesma queixa de desconforto ejaculatório quando se demora muito para ejacular, né? Provavelmente por distensão seminal. Outra queixa
outra explicação para dores ejaculatórias são as infecções seminais, né, bactérias que estão no líquido seminal, que estão na próstata. Existem outras causas também, às vezes problemas de musculatura do períneo, né, o processo ejaculatório envolve a contração e o relaxamento de vários músculos que vão fazer com que o sêmen seja impelido para o meio externo também. Certo. O senhor conhece, ou já ouviu falar, não sei desse nome, o Kegel Exercise, que é a contração do períneo? Sim, Kegel, enfim, esses exercícios eles são bastante antigos, eles são recomendados no meio urológico especialmente como exercícios para fortalecimento da musculatura perineal, para trazer algum benefício às vezes em relação à incontinência urinária aos esforços, claro, se depender da gravidade, né? As fisioterapeutas perineais usam isso também. Quais os benefícios de eu ter a minha região do meu períneo forte, além pode ser que eu melhore a incontinência urinária? Interfere na ereção? Não, na ereção em si não. Na ereção em si não, né? As musculaturas, os músculos perineais, eles vão estar implicados tanto na parte miccional quanto na parte evacuatória. A grande utilidade desse fortalecimento é, de certo modo, manter um períneo mais saudável, diminuindo, por exemplo, o risco de incontinência urinária na mulher, né? Relacionado a vários fatores, o envelhecimento é um deles. Claro, quanto mais forte for o períneo, mais forte ficar, menos exposto a esse tipo de disfunção a pessoa vai estar. O Kegel, ele pode ajudar também na ejaculação precoce? Controverso, mas existem alguns profissionais e algumas teorias que advogam isso também. Em geral, trabalha a respiração, né? Troca de posição, são medidas comportamentais. A grande vantagem dessas medidas comportamentais é que elas são gratuitas, isentas de qualquer efeito colateral e potencialmente benéficas. Mas, a se depender do grau de descontrole ejaculatório, geralmente sozinhas elas vão ser insatisfatórias também. Certo. Essa pergunta aqui é interessante. Ficar sem se masturbar ou fazer sexo pode ocasionar na atrofia do membro sexual, apesar de termos as ereções matinais, né, e voluntárias que a gente tem, só se eu não fazer sexo e não me masturbar, eu corro o risco de atrofiar esse membro?